Mudar é uma coisa complicada. E não raras vezes a gente quer mudar as outras pessoas. Olha que interessante, não é? A gente quer mudar as pessoas de qualquer jeito. Quer tornar elas corintianas, se elas são são paulinas, se são palmeirenses. É uma coisa complicada, não é? E a gente fala num sentido genérico, bonito e alegre, mas normalmente acontece muito isso. Às vezes a mulher casa com o homem acreditando que vai mudar ele, vai mudar o jeito de pensar, o jeito de agir, as coisas que ele faz, os seus costumes, os seus hábitos. Às vezes o homem casa com a mulher também acreditando que ela vai mudar, vai começar a lavar mais louça, arrumar mais a casa, vai começar a fazer mais comida, não é? Às vezes acontece isso e a gente entra num erro muito grande. Primeiro porque a gente sabe que uma modificação na gente é um processo muito lento, muito demorado e depende de cada um de nós. Então na oração dominical a gente vai percebendo que Jesus conversa com Deus. Kardec, aliás, colocou essa oração no Evangelho segundo o Espiritismo, como uma oração principal. Primeiro porque veio de Jesus, mas não só por isso, porque ela encerra um monte de coisa, um monte de ensinamento que muitas vezes a gente não consegue alcançar. A gente faz aquela prece dominical de uma forma bastante mecânica e a gente não consegue alcançar. Então a gente fala, Pai Nosso, né? Mas o que significa o Pai Nosso? O que significa, o que é esse céu, não é? Que a gente tanto menciona, tanto fala, não é? Que reino que é esse que a gente tanto fala, não é? O que a gente está falando para ele vir aqui tomar conta da terra, mas será que a gente teria condição de permitir isso, não é? Então, tem coisas na oração dominical que a gente fala muito, muito sem saber. Então, hoje nós vamos arriscar trocar um pouco de ideias a esse respeito para a gente se entender melhor, porque quando a gente consegue entender melhor aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos falando, provavelmente isso pode nos favorecer facilmente com aquilo que nós vamos nos aprofundar. Nós vamos mergulhar dentro de nós, nos nossos corações, e aí nós vamos conversar com o Criador de uma forma mais aberta, mais espontânea, mais assim, inteligente, por assim dizer, né? Mais emocional, de uma forma mais direta, mais objetiva, mas também de uma forma mais eficiente. Porque não adianta a gente manter ainda aquela ideia de que 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 50 vezes, 100 vezes isso vai alterar alguma coisa. O que importa, na verdade, é o fundo, é a forma, é o formato que nós damos para aquilo que nós fazemos. Isso é tão verdade, que a gente pode pegar aqui 3, 4 exemplos de pessoas que fazem macarrão. Cada um faz de um jeito específico, não é mesmo? E cada um de nós fazemos as coisas mais ou menos do nosso jeito. Mas o importante é que todos vão chegar no mesmo objetivo. Vai trazer um bom sabor, um bom paladar, de um jeito diferenciado um do outro, mas cada um vai apresentar a sua forma, o seu formato, que no todo vai ser importante para todo mundo. Então, quando a gente fala, por exemplo, Pai Nosso, a gente, na maioria das vezes, esquece que nós estamos elegendo a humanidade como nossa irmã, porque Pai Nosso é o Pai de todo mundo. Quando Jesus falou Pai Nosso, ele se incluiu também como Filho de Deus. Olha só que interessante. A gente às vezes não pensa, não é? Mas a gente está muito ciente do que nós estamos fazendo com o nosso próximo? Às vezes a gente não está. Porque a gente fala o Pai Nosso aqui, daqui a pouco a gente sai na rua e já xinga o filho vosso. Não é mesmo? Xinga o cobrador vosso, motorista vosso, não é? O guarda de trânsito vosso, o fiscal do CET vosso. A gente xinga, fica nervoso, aborrecido, chateado, irritado, nervoso, sabe? A gente muitas vezes não lembra disso. A gente fala Pai Nosso, mas a gente pega o telefone e fala mal vosso da nossa sogra, do nosso sogro, do nosso cunhado, das pessoas ao nosso redor, do nosso patrão, do governo, de todo mundo. A gente esquece que nosso pai, o pai é pai de todo mundo. E a gente esquece que desde a criaturinha mais insignificante do planeta até as altas esferas maiores é o mesmo pai. E o que é melhor, ele demonstra e dedica um amor profundo aos seus filhos e às suas criaturas. Profundo. E a gente não percebe, porque nós estamos mergulhados numa atmosfera que nos dá uma certa liberdade. E essa liberdade, dentro dessa liberdade, nós também estamos dentro de um escafandro. Agora eu vou fazer um teste aqui. O senhor que está de máscara preta, o que é escafandro? O senhor, que é o último dessa fila aqui, cabelo enroladinho, o que é escafandro? Não faço ideia.
roupa? Aquela coisa, põe, enfim. Um escafandro, cultura inútil. Vamos relaxar um pouco também, né? Pelo amor de Deus. É aquela roupa que a gente vê que antigamente os mergulhadores usavam. Era uma espécie de um macacão grossão que tinha uma bola na cabeça assim, um negócio que ia lá pro barco. Então ele mergulhava na água e andava com aquilo com dificuldade, porque era uma roupa pesada, que era para ele andar em atmosferas. É mais ou menos um sentido invertido a roupa de um astronauta, né? Que não pode ter nenhum furinho, não pode ter nada, tem que ser perfeita. Só que há 50 anos atrás era muito pesada, era muito desconfortável. É uma vestimenta para se entrar em determinados ambientes, especialmente no mar, né? No mar que eles usavam muito isso. Tem uma janelinha aqui na frente, né? E ele vai enxergando tudo. Na época devia ser a sensação, né? Andar com aquilo dentro do mar, olhava aquela janelinha, os peixes passando para lá e para cá, né? Então, o escafandro é isso. O que quis dizer com esse escafandro? O que quis dizer com esse escafandro, na verdade, é que nós detemos uma roupa pesada, uma vestimenta que muitas vezes não nos dá toda a percepção daquilo que nós estamos vivendo, porque esse escafandro coloca você no meio do mar, mas não te dá a possibilidade, às vezes, de escutar alguma coisa mais refinada, de ver acontecer alguma coisa que está ali do seu lado, embaixo de você ou em cima de você, você não consegue enxergar de uma forma mais ampla. Dentro do corpo físico, mais ou menos acontece isso com a gente. As coisas acontecem ao nosso redor, a gente não percebe. A gente não percebe. Então, muitas vezes, nós estamos num escafandro, dentro de outro escafandro, dentro de outro, que para nós é assim uma dificuldade para entender, por exemplo, que as pessoas que estão ao nosso redor também precisam da nossa ajuda, não só material, mas às vezes de um pequeno contato. Olha, hoje passei uma experiência sem igual, muito interessante, muito curiosa. Estive num velório no último domingo, lá no cemitério israelita do Butantã. E na saída, me cumprimentaram, cumprimentei as pessoas e no dia de hoje perguntei como é que estavam lá os familiares desse senhor que faleceu. E eles disseram que estavam ainda um pouco abalados, entristecidos e devolveram a pergunta para mim e agradeceram a minha visita lá, que eu não tinha obrigação nenhuma de ter ido, mas eu respondi que pela vivência que eu tinha tido com aquela pessoa, pelos convívios que eu tinha tido com ele, eu me senti na obrigação de dar a ele lá uma despedida, de fazer uma pequena despedida, não é? E aí ela disse, olha, mas eu sei que você conviveu bastante e ajudou bastante. Falei, olha, aí entrou um problema. Porque eu fui obrigado a responder. Você chegou agora? Você já estava aí? Já? O que é escafandro? É aquela roupa que eu... Pera! Não é pra você, é pra ela. Você fala? Escafandro. O que é isso? Ela chegou agora. Você chegou agora. Você está me enganando, você chegou agora. E aí me senti na obrigação de responder o seguinte. Eu sinto que poderia ter feito muito mais na companhia dele, na vivência dele, no auxílio a ele, poderia ter feito muito mais, mas aí parece que abriu um buraco no meu chão, onde eu estava pisando, que eu entrei dentro de um abismo, porque na maioria das vezes a gente recalcitra com as pessoas que estão ao nosso redor. A gente as trata mal, não as dá a atenção necessária, menospreza um convívio, menospreza uma companhia, menospreza uma palavra de carinho, de apoio, de ajuda, menospreza alguma ajuda, seja financeira ou qualquer outro tipo. A gente parece que não valoriza a convivência com determinadas pessoas. E aí, quando aquele abismo se abriu sobre mim, eu achei necessário começar a peguei o telefone e comecei a ligar para algumas pessoas que fazia muito tempo que eu não falava. Pessoas de idade, amigos distantes, amigos até que às vezes a gente tem vontade de conversar com ele,
Aí eu comecei a ligar, tudo bem, eu soube que você teve um problema, você está melhor, está tudo bem, eu só liguei para isso mesmo, tudo de bom, muita paz. Quer dizer, a gente muitas vezes não consegue dar esse mínimo de atenção, vejam só. A gente está falando aqui, ninguém é obrigado, mas se a gente olhar ao nosso redor, tem muita gente que são merecedoras, carecedoras, que nós temos uma dívida com elas, por conta desse convívio, desse contato, e a gente não faz. Seja de pai com filho, filho com pai, seja de irmão, de primo, de amigo, não importa. Nós temos um rol de pessoas que nós podemos dar um pouco mais de atenção. Porque você pensa assim, poxa vida, e se essa pessoa for embora amanhã, na semana que vem, daqui 15 dias, 20 dias, um mês? Como nós ficaremos? Como nós nos comportaremos? Então, isso abriu um novo horizonte, que faz a gente pensar o seguinte: façamos tudo que for possível que esteja ao nosso alcance. Às vezes por preguiça, por uma série de motivos, a gente, depois eu ligo, depois eu faço, depois eu falo, Nós temos que fazer já, agora, hoje, ainda é tempo. Então, a ideia básica, quando a gente fala o Pai Nosso, nós estamos admitindo a humanidade como nossos irmãos. A humanidade. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de entender uma pessoa que ela faz uma criação para a gente, ou desafia a gente, ou faz qualquer outra coisa. E na maioria das vezes, nós esquecemos que no fundo, ela é nossa irmã. Ele é nosso irmão. Então, você está andando na rua, vem uma pessoa em sentido contrário. Hoje, dentro dos contextos que nós vivemos, a gente começa a acreditar que aquela pessoa pode nos fazer um mal. Mas se você mergulhar profundamente dentro de você, você vai chegar lá no fundo e vai saber o seguinte: ainda que ela me faça um mal, ela não deixará de ser a minha irmã ou o meu irmão. Ainda que ela me faça um mal. Então vejam, se ela tiver um potencial de mal contra mim, as leis da criação nos fizeram encontrar. Porque as leis da criação são absolutamente perfeitas. Se ela é um malfeitor e não nos alcançar com o mal que ela pretenda contra nós, as leis da criação conhecem muito bem a nossa índole, o que nós podemos e o que nós merecemos. Então, isso nos ajuda a fortalecer, no sentido de que, a partir de então, nós começamos a considerar as pessoas mais próximas. É minha ex-mulher, meu ex-marido, é meu irmão em Deus, é minha irmã em Deus. Está pedindo pensão, não sei para quem. É para auxiliar um dos meus irmãos, uma das minhas irmãs. Nós não podemos esquecer esse contexto, deixar esse contexto de lado. Então, quando a gente começa a oração dominical com Pai Nosso, nós estamos admitindo a nossa irmandade na terra. Somos irmãos uns dos outros. A gente tem alguma dúvida de quem vem aqui em espírito nos atender? Como eles nos consideram? O que eles acham da gente? Eles nos consideram como irmãos, porque senão, né? Vamos lá para atender um pedido aleatório de uma pessoa que está às vezes vivendo um drama, uma dificuldade, mas o problema nem é meu, não tenho nada com isso. Não foi eu que criei isso para ela, não foi eu que coloquei ela nas leis. Mesmo assim, eles vêm até nós para ver o que podem fazer. Às vezes não podem muita coisa, porque em alguns casos nós precisamos passar por determinados caminhos para chegar numa direção. Então não adianta, a gente quer encurtar o caminho, mas não tem jeito, temos que passar por aquele caminho. Não tem outro caminho. Às vezes pode até ter, mas no caso, se a gente não consegue um apoio, uma ajuda, aquilo que nós estamos buscando, é porque não tem outro caminho, nós temos que passar por esse caminho. Isso nos aprofunda num conforto muito grande, porque a gente vai entender que se nós estamos vivendo determinado drama, justamente porque a gente efetivamente precisamos passar por esse drama. Aí a gente vem assim, que estás no céu, mas que céu? Onde é o céu? Como que é esse céu? Não é? O ilimitado. É tão difícil falar de céu, né? Porque a gente começa a acreditar
A gente não consegue imaginar algo que não seja assim uma coisa muito grande. Então, aonde que está o nosso Pai? Ele está em algo muito grande. Mas nem por isso ele pode se deixar apequenar para estar em algo muito pequeno e muito restrito que somos nós. Vocês todos aqui no Ipiranga já viajaram de avião, obviamente, não é? É diferente de quem mora lá na Casa Verde, Freguesia do Ó, não é? De Vila Nova Cachoeirinha, é diferente, mas todos vocês que já viajaram de avião já devem ter visto, ter tido curiosidade de olhar na janelinha quando o avião está chegando na superfície, descendo a superfície. O tamanho das coisas, não é? Então você vê uma carreta de 24 metros, você vê ela, parece que você pega ela com a mão assim, não é? Assim, parece uma carreta. As pessoas assim parecem umas formiguinhas com cabeçuda assim, umas formiguinhas cabeçudas andando de duas pernas. Tão pequenininho que é. Já repararam isso? Aí você vê a ótica da criação. Vamos imaginar o Criador olhando para a gente lá do céu. Aí você pensa assim, bom, para sair da atmosfera da Terra, acho que são 60 quilômetros, né? São 60 quilômetros, 100 quilômetros, uma coisa assim, né? Mas para sair da órbita da Terra, precisa de, sei lá, 6.000, 500.000, não sei quantos mil quilômetros para sair da órbita da Terra. E fala, mas onde é que está Deus? Como é que Ele nos enxerga? Como é que Ele nos vê? Como é que funciona isso? Como que funciona, não é? Aí você começa a perceber que existem aí as ondas curtas, ondas longas e ondas médias que nós usamos no rádio, no forno de micro-ondas e em outras coisas, não é? E essas ondas viajam a distâncias infinitas muitas vezes, não é? Mas como assim? Deus nos enxerga por ondas? Será que é dessa forma, não é? Mas aí a gente se esquece que existe toda uma hierarquia na criação. Existem todos os planos na criação, quer dizer, primeiro, segundo, terceiro céu, quarto céu, quinto céu, sexto céu. Nós temos determinados planos, não é? E que aqui, na verdade, nós temos uma limitação de espaço, de enxergar no espaço. Mas a criação, de alguma forma, consegue nos alcançar, saber de nós. Uma rede de inteligência tão grande, mas tão grande, que é capaz de saber exatamente o que nós fizemos há poucos minutos atrás. Olha só, uma rede inteligente que... você há poucos minutos, olha o que você tinha feito há poucos minutos, não é? Sabe, tem certeza do que nós fizemos há poucos minutos atrás, algumas horas, alguns dias, alguns meses, alguns anos. Eles sabem de tudo, tudo, uma rede intricada de informações, de cada um de nós. Veja que interessante. E o melhor ou o pior não é isso, né? Eles têm uma ficha da nossa vida. É claro que é uma ficha resumida, aquelas fichas, lembra aquelas fichas que a gente punha assim, alguma coisa de escola, né? Fazer umas fichas de fichário, assim, fazer um fichário, um resumo do livro, um resumo da matéria, um resumo, né? Então, olha lá, Sérgio Tadeu, olha aí o que ele está fazendo aí, poxa vida, né? Aí se são alunos aplicados, eles trocam de caneta, aí vão pôr a caneta vermelha para a gente depois lembrar o que foi feito, aí põe a canetinha vermelha, não, agora pode ser azul, aí põe azul, continua. Não, vamos pôr a verde, né, para a gente ter mais atenção nisso que ele está fazendo. Amarela, sim, vamos pôr amarela para ver se ele consegue dar uma parada aí nas coisas, né, porque senão a gente tem que voltar na vermelha de novo. Então, conhecem profundamente, gente, profundamente a nossa ficha espiritual. Eu ia falar criminal quase, mas a nossa ficha espiritual. Eu ia falar criminal porque o Emmanuel é um mal criadinho, viu? Mal criadinho. Eu já falei para vocês que ele já falou que aqui na Terra, só tem delinquentes. Vocês acreditam nisso? Pensei assim, mas como é que ele sabe que eu não gosto de pagar a zona azul, que eu passo no sinal vermelho, que eu tenho vontade de matar as pessoas? Como é que ele sabe tudo isso, né? Meu Deus do céu, que horror, né? Como é que ele sabe que eu peguei o dinheiro disfarçado no chão, pus no bolso? Como é que ele sabe de tudo isso, né? Meu Deus do céu. Como é que ele sabe, né, que eu estou ali...
Ele sabe? Pensar. Ele pensa. Quem pensa? Eu ou Deus? Deus. Deus pensa. Ó, o pensamento. O pensamento. Meu Deus do céu, você desvendou o maior mistério que a gente tinha aqui agora, hein? É pelas ondas mentais, olha só, porque olha lá, ó, vou usar o exemplo dele. Como você chama mesmo? Raul Rodrigues Estela. Quase você falou RG também, mas não precisava, viu? Mas me chama de Raul Estela na minha escola, porque tem dois. Na minha escola, porque tem dois Raul. Tem- E o Raul Roblox. Tem 2 Raús, é assim também. Os meus filhos também têm esse problema, só que lá eles chamam com sobrenome. Bom, aí o pensamento, puxa vida, olha o enigma do cérebro da gente, essa massa que nós temos na cabeça, que a ciência ainda fica pensando, mas o que tem aí dentro, meu Deus do céu, neurônio, agora descobriu que tem neurônios. Um amigo estava dizendo assim, para a gente relaxar um pouco, né? Porque senão a conversa fica muito séria, né? Estava dizendo assim, que ele estava muito preocupado, que ele sabia que ele perdia, não sei, quantos neurônios a gente perde por dia? 2, 3, 100, quantos que são? Alguém sabe? Ele falou que perdia lá uma meia dúzia de neurônios por dia, isso deixava ele muito preocupado, mas o que confortava ele é que ele tinha milhões de neurônios, que ele não ia gastar todos os neurônios até o fim da vida dele, então ele estava tranquilo, né? Então aí você fica pensando o seguinte, poxa vida, pelo pensamento o Criador conhece as criaturas, olha só. Aliás, a sede do pensamento, não é? É aonde é a sede do Espírito. Vocês sabiam também disso, não? A sede do Espírito, onde o Espírito fica, né? Olha que eu não posso falar muitas coisas aqui. Quantos você tem, Raul? 9, né? Então tem assunto aqui que é só para cima de 14, ou 16, ou 18, hein? Não posso falar, senão depois você vai pôr minhoca na cabeça aí, já viu, vai lascar tudo, hein? Então, a gente vai, o Deus conhece todos nós através do pensamento, olha só que maravilha, ondas mentais, puxa vida, e um poder, mais um poder que nós temos, um poder, e o pior não é isso, sabe o que é pior? Nós temos um arquivo guardado dentro de nós, todos nós andamos e carregamos um arquivo dentro de nós. Quando a gente usa alguma coisa química esquisita, sabe o que acontece? A gente começa a arrebentar as portas dos arquivos. E aí a gente começa a ver coisas e fazer coisas do arco da velha. Né? Quem é que não sabe de pessoas que usam aí químicas e tem reações assim estranhíssimas, falam coisas estranhíssimas, agridem, xingam e fazem coisas para pessoas que só os favoreceram. Ele começa a acessar os escaninhos, olha só, subs, o arquivo seria os subs, né? Do subconsciente, do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, vai descendo. Então ele vai arrebentando as portas. E aí ele encontra coisas ali terríveis, terríveis. É por isso que nós temos a todo custo de buscar uma qualidade de vida, porque já basta a gente saber o que nós estamos vivendo agora. Imagine você puxar arquivos de coisas que você não pode saber agora. Não tem condições. Já pensaram que dificuldade que deve ser? E algumas pessoas querem acessar esses arquivos, o que é interditado por nós. Já ouviram essas terapias de vidas passadas? Já ouviram falar sobre isso? Isso aí é um perigo sem tamanho, porque a gente descobre coisas terríveis. Vou contar um caso para vocês de terapia de vida passada. Um senhor casou-se com uma senhora e eles não conseguiam consumar o casamento de forma alguma. A pessoa não conseguia sequer assim, se aproximar do casamento, do marido. E um dia descobriu que tinha um lugar aonde ela poderia fazer essa terapia, porque ela tinha muita curiosidade. Por que ela tinha tanta dificuldade? Já que ele se comportava de uma forma absolutamente superior. Um gentleman, apesar de todas as dificuldades que ela tinha com ele, ele sempre a agradava, sempre fazia tudo por ela, tratava com um imenso amor. E ela começou a ficar em choque, falou, mas por que uma pessoa que me trata desse jeito, faz tudo isso para mim, que eu até aceitei me casar com ele, e a gente não consegue? É interessante esse caso.
É interessante. Alguma coisa de errado está aí. Tem alguma coisa errada, né, Raul? Tem alguma coisa. Mas eu vou esperar você sair para mim continuar falando, tá bom? Você já descobriu tudo, então? Pode voltar que eu já falei. Eu já falei. Aliás, você falou, né? Bom, aí o que aconteceu? Aconteceu que ele pedia encarecidamente que não procurasse nada, que estava tudo bem. Na hora certa as coisas aconteceriam, de uma forma tranquila, com calma. Tá tudo bem. E ele continuou a tratando assim como uma rainha. E ela não conseguia se conformar até que um dia ela se convenceu que deveria procurar essa terapia. E qual não foi a surpresa? Ela descobriu que ele a tinha encarcerado em uma vida passada e tirou dela toda a possibilidade de ser mulher, de ser mãe, de ser esposa, porque ele a manteve em cativeiro por anos a fio. Parece uma coisa meio sem propósito, mas de vez em quando eu escuto isso nos Estados Unidos da América do Norte, uns casos assim estranhos, né? De repente encontra uma pessoa que tem lá 3, 4 pessoas, uma em cada quartinho, num porão, não sei de onde, está lá 10 anos, 5 anos, 8 anos, não sei quantos anos. Aí vocês imaginam, quando ela chegou em casa, ele olhou para ela e falou, e você fez a terapia, né? Ele percebeu que ela tinha feito, porque a partir de então ela teve essa resposta terrível. E aí atrapalhou tudo, ela não conseguiu resolver essa questão. Mas eu vou lançar para vocês uma questão também muito interessante. Já que estamos em pouco, né? Aliás, temos que tornar isso aqui interessante, porque o Alfredo falou que não quer vir socorrer ninguém aqui dormindo. Todo mundo tem que estar bem acordado. O que é interessante é o seguinte. Voltamos à vida desse cavalheiro, desse senhor, há 1, 2 ou 3 encarnações, e a pergunta que nos foi feita foi a seguinte: e se nós fôssemos Deus naquele momento que ele estava fazendo isso, o que nós faríamos com ele? E aí a gente pode trazer esse exemplo para todas as coisas horríveis que a gente vê ao nosso redor, que os nossos irmãos muitas vezes se encorajam e fazem, né? Se nós formos Deus, o que poderíamos fazer para esses nossos irmãos? Então, fica essa dúvida na cabeça de vocês, para vocês decidirem, não é? Como que Deus poderia fazer com esses nossos irmãos? Ou o que Ele faz com eles, né? Esta pergunta não é para você, Raul, portanto, você não pode responder, tá bom? Eu já sei. Tá bom, depois você fala para sua mãe, e aí a sua mãe fala para mim, tá bom? E aí nós avançamos no Pai Nosso, porque desse jeito, do jeito que vai indo, nós não vamos terminar, né? Santificado seja o vosso nome. Nós estamos glorificando a Deus, reconhecendo a sua grandeza, a sua maioritude, as suas leis perfeitas. Porque desde o mais insignificante inseto, ou o mais significante bicho rasteiro da terra, até as últimas estrelas do céu, nós vemos uma coisa encadeada, né? Uma coisa bonita, uma perfeição na natureza, uma coisa impressionante, que o homem não consegue alcançar. Por mais que a gente queira, a gente não consegue alcançar. Então, nós estamos louvando isso, sem saber, não é? Porque a gente fala, santificado seja o vosso nome. Aí depois a gente fala assim para ele: 1 e 2 branco, por favor. venha a nós o vosso reino. Meu Deus do céu, isso é um problema que vocês nem imaginam qual seja, né? Era pra falar? Ainda não, segura a onda aí. Logo, logo você vai poder vir aqui à frente para fazer a palestra, para um lugar do tio, viu? Fica sossegado, hein? Bom, venha a nós o vosso reino. E aí eu tinha o meu filhinho, a gente não pode falar de coisas pessoais, eu peço licença a vocês. Apendicite supurada no Instituto da Criança. 10 dias, 15 dias, 30 dias, 40 dias, o bicho não saía. Tinha uma infecção que não largava ele de jeito nenhum.
E a febre, e os médicos, nada, né? E um dia eu ficava à noite e minha esposa ficava durante o dia. E eu ficava durante a madrugada e ela durante o dia. E aí um dia eu sempre falava para ela, ai, vamos confiar em Deus, que seja feita a vontade de Deus, não é? Ela não respondia, porque como é que vai poder responder uma coisa dessa, né? Eu sei que ela virava e ia embora com o carro e eu ia tremendo assim, falar, ai, pelo amor de Deus, não faça a sua vontade não, faça a nossa, por favor. A dos médicos, dos enfermeiros, não faça a sua não, por favor. Olha a nossa fé. Olha a nossa fé. Vejam só. E uma senhora aqui de Ipiranga, que já desencarnou inclusive, ela me ligou e falou, Sérgio, por que você não está vindo fazer a palestra? Eu falei, é que estou com meu neném internado. Já faz 30 dias! Já fazem 30 dias. Pode deixar. Eu vou falar com o Bezerra de Menezes essa noite mesmo. Você falou? Ela falou para mim. Tudo bem? No meio da noite. Esse caso é interessante? Sim. Tinha um outro caso que eu não terminei também. Qual que foi? Foi aquele lá do cara do mar? Do escafandro? Não era bem esse não, é outro. Espera aí. Bom, aí naquela noite, vem a enfermeira fazer um procedimento, porque ele já tinha um acesso no pescoço, porque não tinha mais veio, não tinha mais nada para pôr acesso, puseram no pescoço dele. Uma microcirurgia, fizeram um acesso no pescoço. Bom. Não é do escafandro. É a da mulher que fez a terapia. Se eu terminei, você nem percebeu, né? Ai, que sorte, ufa, ainda bem. Depois eu te conto com detalhes, tá bom? Com todos os detalhes. Aí, a enfermeira olhou que ele tinha uma bolinha vermelha no meio da barriga. Ela bateu um botão lá, começou a ligar troço vermelho. Daqui a pouco veio um monte de gente, tudo de coisa branca, não sei o que, com marca. Ele pode estar contaminado. Tem que tirar ele daqui agora. Aí puseram ele na maca e levaram ele para o isolamento. O senhor vai atrás. Aí eu fui atrás. Falei, meu Deus, que benção o isolamento. Posso dormir numa cama. Posso assistir televisão. Meu Deus, que alegria. Pela manhã chegou o médico responsável. Olhou para eles e disse assim, mas vocês são o quê? São uns burros? O que vocês estão fazendo aqui nessa faculdade? Vocês não estão vendo que vocês estão errando no antibiótico? Trocou o antibiótico. 2 dias depois ele saiu. Aí eu fiquei pensando assim, mas aquela velhinha é fogo, hein? Meu Deus do céu, eu não posso falar nada para ela, hein? Não posso falar nada para ela, meu Deus do céu. Eu já estava me acostumando no isolamento, porque televisão, eu falei até para minha mulher, agora eu estou no isolamento, você nem precisa vir durante o dia, que eu vou ficar aqui de dia e de noite com ele, porque era só nós dois que tinham lá, liga a televisão, não quero esse canal, muda o canal, aí vinha comida toda hora, eu comia a comida dele, ele comia a minha, aí estava tudo certo. Falei, estou no spa de 5 estrelas, aí 2 dias depois melhorou a febre, o senhor já pode ir embora, já resolveu tudo, pode ir embora, cai fora, tchau. Meu Deus do céu. Eu queria, lógico. Só lamentei porque eu não podia comer a comida das outras crianças, porque as crianças olhavam assim, comia 2 negocinhos e não queria mais. Falei, meu Deus do céu, esse bife de frango ele não vai querer? Meu Deus, Essa gelatina ele não vai querer? gelatina é bom. Tá vendo? Você ia ser bom lá comigo, hein? Muito bem. Bom, e nós muitas vezes recalcitramos quando vamos falar, seja feita a vossa vontade, assim na terra. Vocês já pensaram? Escuta, Senhor, você pode dar uma passeadinha aqui na terra? Olha, nem precisa vir no Brasil, o Brasil está mais ou menos. Vai, por favor, lá na Rússia. Vocês já pensaram o que ia acontecer lá? O que ia acontecer? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu acho que os russos beberam muita vodka, que está todo mundo de joelho, eles não conseguem nem levantar. Não conseguem levantar com a presença do Senhor, eles não conseguem levantar, porque estão de joelho, o joelho não aguenta levantar.
Já pensaram uma coisa dessa? E os, como é que é o nome do pessoal da outra turma lá? Ucrânia. E os ucranianos também, de pé, mas não conseguia dar um passo nem para frente nem para trás, nem para frente nem para trás. Meu Deus do céu. Vocês já pensaram se fosse feita a vontade? Mas o pai tem tanto amor pelos filhos, mas tanto amor, que ele permite que nós desfiremos um projétil. Olha que interessante. Ele permite, as leis da criação permitem isso. Mas a gente não pode esquecer que quando a gente desfere um projétil, nós vamos ter um projétil contra nós. Olha só. Em um dia, em um mês, em um ano, em 10 anos, em 100 anos, em 500 anos. 1000 anos. 1000 é muito. Mas eu estava andando pela rua e de repente fui alvejado. Uma bala perdida. Porque nós desferimos um projétil. Agora ou no passado. Dá para entender uma coisa dessa? Porque as leis da criação são perfeitas. Vamos lá. Vamos descer. Eu quero 1, 2, 3 verde, por favor. E o pão nosso de cada dia? Ai, que dureza, né? E o pior é que ele não fala de margarina, mortadela, salsicha, arroz bife, lombinho. Pão nosso de cada dia. Simplicidade. E a gente vai na academia a semana inteira e não sei o quê. Um dia para comer lixo, pronto, a gente come o dia inteiro. É todas essas coisas que não comeu a semana inteira. Ufa! Mas está na oração. Quer um regime melhor do que esse? Simplicidade. Come com simplicidade. Só isso. Come com simplicidade. Só isso. Olha só. E quando a gente pede perdão das nossas ofensas, mas tem uma condicionante. Qual que é? Desde que nós também perdoemos os nossos devedores. Porque a gente perdoa as nossas ofensas, mas olha, eu não vou perdoar, ele está me devendo R$500, não vou perdoar, ele bateu no carro e vai ter que pagar, não vou perdoar, ele pegou a herança da minha mãe, ele vai ter que me dar a minha parte, eu não vou perdoar, porque ele passou por cima no trabalho, ganhou a promoção e eu não ganhei. Eu não vou perdoar, mas as minhas, por favor, Senhor, faça uma gentileza, tá certo? Perdoar as minhas ofensas. Também não vou perdoar o homem que não deu a seta para virar lá, quase que eu bati nele. Não perdoou uma coisa dessa, porque imagina, motorista profissional, um taxista, um motorista de ônibus, não pode errar no trânsito, que é isso? Eu não perdoo. Não perdoo. É assim? Será? Será que é assim? Não perdoo a minha sogra porque ela me falou que sou comilão. Não perdoo o meu genro porque ele só está interessado na minha filha por causa do meu apartamento que vale R$1 milhão. Já pensaram uma coisa dessa? Aliás, vou dar uma dica para vocês, viu? Quando o genro vir jantar em casa, e vocês também puderem jantar junto, se a sua filha perguntar assim, escuta pai, quanto vale o nosso apartamento aqui? Aí vocês ficam desconfiados, porque alguma coisa não está certa, viu? Tem alguma coisa errada, tá bom? Tome cuidado, tá bom? Tome bastante cuidado. E agora vem a melhor. Não, a melhor não. A melhor está mais para frente. Mas essa também é difícil. Não nos deixes cair em tentação. Como é que a gente faz com isso? O Emmanuel, o mesmo malcriadinho, sabe o que ele fala? Que se você pegar um cavalo e dar um prato de pérola para ele, sabe o que ele vai fazer? Nada. Ele não quer nem saber de pérola. Agora, se você levar um prato de capim... Se você der um prato de capim, isso significa o quê? A tentação não está fora. A tentação não está fora. Sabe onde ela está? Está dentro de nós.
A gente vai na penitenciária, nem é muito próprio falar isso. A gente vai falar lá pro traficante, fala, ó, você podia me dar 1 quilo de cocaína que pra mim tanto faz, eu jogar fora, pra mim não serve pra nada. Agora, se você me der um chocolate da Copenhague, ai meu Deus do céu. Aí me acabo, né? Por quê? Ai meu Deus, você estava aqui a hora que eu falei isso? Tava, né? Agora? Tava. Ainda bem que você não entendeu o que eu disse, né? Ai, que bom. Por quê? Porque o problema não está fora, está dentro da gente. Então, não é o bolo da padaria, o doce da padaria que faz mal para a gente. Somos nós que somos interiormente levados a isso. Aí é que está a tentação, está dentro da gente. Não nos deixes cair em tentação. Então significa o seguinte: as coisas de fora podem mexer comigo, mas eu tenho que ter autocontrole para me controlar, para resistir. É isso que nós precisamos fazer no mundo de provas e expiações. E agora vem o melhor. Sabe qual é o melhor? E livra-nos do mal. Sabe o que as pessoas pensam quando falam isso? Que é assim, ó, livrar do mal. Ninguém fazer mal para mim. Ninguém me pegar no meio da rua, não roubar, não fazer isso, fazer aquilo outro. Me livra disso, Senhor, pelo amor de Deus, me livra desse mal. E o pior é que não é esse o mal que nós pedimos para nos libertar. Sabe qual é o mal? O maior mal que nós podemos ter não é o que nós recebemos das pessoas. Esse não é o maior mal. O maior mal que nós podemos realizar são aqueles que nós praticamos contra as pessoas. Esse é o maior mal. Porque quando a gente recebe um mal de alguém, nós estamos lavando os nossos olhos espirituais para a conquista de novas experiências e novas oportunidades e uma ascensão espiritual. Mas quando a gente pratica o mal contra alguém, sabe o que acontece? Se a gente põe uma bola de ferro colada na perna, amarrada na perna. Boa noite, boa noite, boa noite. 4, 5 e 6 verde, por favor. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Será que eu já estou passando do horário? É melhor já encerrar, né? Porque o Alfredo combinou comigo, cada um que sair você vai perder a comissão. Já saiu mais de 10 aqui, daqui a pouco eu não ganho nada pela palestra, meu Deus do céu. Então, aí está o ponto, a chave. O mal que nós pedimos para nos libertar não é aquele que devemos ou podemos receber de alguém contra nós, mas o nosso contra alguém. E aí o livro dos Espíritos são terríveis. Sabe o que eles falam para os Espíritos? Fala assim: não fazer o bem já é um mal. Meu Deus do céu. Quer dizer que a omissão é um mal? É um mal, olha só. Não tem tanta gente que fala assim, eu não faço mal para ninguém, não é? Mas será que faz o bem? Será que faz? Precisa fazer, não é? Porque não fazer já é um mal. Veja só. Você está na rua, por exemplo, no ônibus. Há uns 400 meses atrás andava mais de ônibus do que hoje. De vez em quando tinha lá um atropelamento, uma motocicleta, uma pessoa na rua passando mal, e o ônibus ia devagarzinho, e todo mundo queria olhar, e todo mundo queria ver o que aconteceu. Como que a gente pode fazer um bem? 1, 2 e 3 azul, por favor. Boa noite, boa noite. Boa noite. Como que a gente pode fazer um bem, não é? E aí um expositor tirou essa dúvida minha, sem eu perguntar, ele foi falando e acabou falando isso, eu acabei acreditando que é assim que a gente faz. Porque a gente não tem nenhuma habilidade médica, nem de enfermagem, nem de paramédico, nada disso. A gente não pode socorrer uma pessoa que está caída no chão, machucada ou com alguma coisa quebrada, a gente não sabe como fazer isso. Mas a gente pode ligar-se com as coisas maiores da vida. Olha só. Então, aparentemente, a gente não fez nenhum bem para aquela pessoa, mas a gente fez um bem porque nós nos ligamos às coisas maiores da vida. Pedimos por ela, pedimos o apoio, a ajuda dos amigos espirituais,
que eles possam socorrê-la, acalentá-la, ajudá-la, que ele possa receber um bom tratamento, que ele possa ser rapidamente atendido, que ele possa estar numa condição melhor. Nós estamos orando por ele. Olha o que a gente pode fazer. E isso em qualquer coisa que a gente não pode pôr as mãos, né? Agora mesmo vindo aqui, eu vi 2 pessoas brigando no meio da rua, na avenida do estado. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu vou ter que parar o carro agora? Pelo amor de Deus, eu fiquei com vontade de parar, porque eram 2 clientes meus. Pode falar, dona. 4 brancos, por favor. 2 clientes meus, 2 moradores de rua. E eu falava assim, escuta, que palhaçada é essa? Pode parar vocês 2, hein? Mas aí você pensa, ai Senhor, dá uma ajuda. E o que acontece? Ou o carro de trás para. Eu não sei o que o carro de trás fez, mas os 2 saíram correndo, um para um lado e para o outro. Falei, eu queria ter esse poder. Esse tem mais do que o Bezerra, hein? Esse aí tem mais do que o Bezerra de Menezes. Porque são teu reino, o poder e a glória para sempre. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que possamos sair daqui melhores do que chegamos e que não desanime, viu? Pessoas muito importantes vão estar com vocês.